7. D. O sacrifício da reparação. O ritual do sacrifício de reparação é o seguinte: é coisa santíssima. Imola-se-á a vítima onde se imolam os holocaustos, e o sacerdote derramará o sangue dela sobre o altar em redor. Oferecer-se-á dela toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins, a gordura dentre a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que será retirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará esses pedaços no altar como oferenda queimada para Yahvé. É um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes poderá comer ele. Comer-se-á em um lugar sagrado. É coisa santíssima. Direitos dos sacerdotes. Como sacrifício pelo pecado, assim será o sacrifício de reparação. Haverá para ambos o mesmo ritual. Ao sacerdote pertencerá a oferenda com a qual tiver feito o rito da expiação. O couro da vítima que alguém apresentar a um sacerdote para ser oferecida em holocausto pertencerá a este sacerdote. Toda oblação cozida no forno, toda oblação preparada em uma panela ou em uma assadeira pertencerá ao sacerdote que a tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá a todos os filhos de Arão, indistintamente. O sacrifício de comunhão. A. Sacrifício com louvor. Esse é o ritual do sacrifício de comunhão que se oferecerá a Yahvé. Se acrescenta algo a um sacrifício com louvor, ajuntar-se-á a este uma oferenda de bolos sem levedo amassados com azeite, de fogaças sem levedo untadas com azeite e de flor de farinha bem amassada na forma de bolos amassados com azeite. Ajuntar-se-á, portanto, esta oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. Apresentar-se-á um dos bolos dessa oferenda como tributo a Yahvé. Ele pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue do sacrifício da comunhão. A carne da vítima será comida no mesmo dia em que se fizer a oferenda, sem nada deixar dela para o dia seguinte. B. Sacrifícios votivos ou voluntários. Se a vítima for oferecida como sacrifício votivo ou voluntário, será comida no dia em que for oferecida, bem como no dia seguinte, mas queimar-se-á no fogo no 3º dia, e o que restar da carne da vítima. Regras gerais. Se ao 3º dia se comer da carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso de sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será jogada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Yahvé, será exterminado do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer de um homem, de um animal ou qualquer coisa imunda e comer em seguida a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Yahvé, será exterminado do meio do seu povo. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e diz-lhes: Animal morto ou dilacerado poderá servir para qualquer uso, mas de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura do animal do qual se faz uma oferenda queimada a Yahvé, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue. Quer se trate de ave ou de gado, todo aquele que comer qualquer sangue será eliminado do seu povo. Parte dos sacerdotes. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quem oferecer um sacrifício de comunhão a Yahvé, trará como oferenda a Yahvé uma parte do seu sacrifício. Com suas próprias mãos trará a Yahvé as oferendas queimadas, isto é, a gordura que adere ao peito. Trará também o peito
com o qual fará o gesto de apresentação perante Yahvé. O sacerdote queimará a gordura no altar e o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Como tributo dos vossos sacrifícios de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do filho de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque na verdade eu tomo dos israelitas, dos seus sacrifícios de comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo. Dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. É uma lei perpétua para os israelitas. Conclusão. Esta foi a parte de Arão nas oferendas queimadas a Yahvé, e também de seus filhos, no dia em que os apresentou a Yahvé, para que fossem seus sacerdotes. Foi isso que Yahvé ordenou aos israelitas que lhes dessem no dia de sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Este é o ritual referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício pelo pecado, ao sacrifício de reparação, de investidura e de comunhão. Isso foi o que Yahvé ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que apresentassem as suas oferendas a Yahvé no deserto do Sinai. 2. A investidura dos sacerdotes. 8. Ritos de consagração. Yahvé falou a Moisés: Toma Arão e seus filhos as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos asmos. Em seguida, convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Faz Moisés como Yahvé lhe ordenou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda da reunião. Disse-lhes Moisés: Eis o que Yahvé ordenou que se faça. E mandou Arão a seus filhos se aproximarem e os lavou com água. Colocou-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, revestiu-o com o manto e pôs sobre este o efode, sei lá. Depois cingiu com a faixa do efode e o fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral no qual pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe sobre a cabeça o turbante e na parte dianteira do turbante a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Yahvé ordenou a Moisés. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu, a fim de os consagrar à habitação e tudo que nela havia. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar. O altar e os seus acessórios, a bacia e sua base. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu a fim de o consagrar. Em seguida, mandou os filhos de Arão se aproximarem, revestiu-os com túnicas, cingiu com os cintos e atou-lhes os barretes conforme Yahvé ordenou a Moisés. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça da vítima, e Moisés a imolou. Tomou então do sangue e com o dedo o colocou nos chifres do altar em redor para purificá-lo. Em seguida derramou sangue na base do altar e o consagrou, fazendo por ele o rito da expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa de gordura que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto à pele do novilho, a sua carne e seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr o sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé, conforme havia Yahvé ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de investidura.
Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E tomou do sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. Depois mandou os filhos de Arão aproximarem e pôs o mesmo sangue no lóbulo de suas orelhas direitas, nos polegares das suas mãos direitas e nos polegares dos seus pés direitos. Em seguida, Moisés derramou o sangue sobre o altar em redor. Tomou as partes gordas, a cauda, toda a gordura que adere às entranhas, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles e a coxa direita. Do cesto dos asmos que estava diante de Yahvé, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Moisés tomou tudo das mãos deles e o queimou no altar em cima do holocausto. Foi o sacrifício de investidura em perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Yahvé. Moisés tomou também o peito e fez o gesto de apresentação diante de Yahvé. Essa foi a parte do carneiro de investidura que pertencia a Moisés, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Em seguida, tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso, consagrou a Arão e as suas vestes, assim como a seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda da reunião, ali a comereis, com o pão que está no cesto do sacrifício, da investidura, conforme ordenei, dizendo: Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão queimá-los-ei. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda da reunião, até que se cumpra o tempo de vossa investidura, pois são necessários 7 dias para a vossa investidura. E Yahvé ordenou proceder como se faz hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda da reunião, observando o ritual de Yahvé, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Yahvé ordenara por intermédio de Moisés. Capítulo 9. Entrada dos sacerdotes sem funções. Ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Disse a Arão: Toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Yahvé. Em seguida dirás aos israelitas: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, um novilho e um carneiro para sacrifício de comunhão, para serem imolados diante de Yahvé, e também uma oblação amassada com azeite. Hoje, na verdade, Yahvé vos aparecerá. Trouxeram diante da tenda da reunião tudo que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante de Yahvé. Disse Moisés: Isto é o que Yahvé vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. Disse então Moisés a Arão: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze assim o rito de expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o rito de expiação conforme Yahvé ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Molhou nele o dedo e o aplicou nos chifres do altar e derramou o sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar conforme Yahvé ordenou a Moisés.
a carne e a pele e queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a vítima dividida em quartos, e a cabeça, e ele os queimou no altar. Levou as entranhas e as patas, e as queimou no altar em cima do holocausto. Apresentou então a oferenda do povo, tomou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, imolou-o e ofereceu-o em sacrifício pelo pecado da mesma maneira como fez com o primeiro. Mandou trazer também o holocausto e procedeu de acordo com o rito. Em seguida, tendo feito aproximar a oblação, tomou dela um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o novilho e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar, em redor. As gorduras desse novilho e deste carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, ele os colocou sobre os peitos e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Yahvé com os peitos e a coxa direita, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu e, com Moisés, entrou na tenda da reunião. Em seguida saíram ambos para abençoar o povo. A glória de Yahvé apareceu a todo o povo. Uma chama fulgurou de diante de Yahvé e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante do que via, todo o povo soltou brado de júbilo, e todos prostraram-se com a face por terra. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.